O título da mensagem de hoje é As Marcas da Vitória. Pensem num soldado cuja missão foi ir à guerra, e ele foi à guerra, e ele retorna da guerra, e o seu país foi vitorioso. O país foi vitorioso, ele cumpriu a sua missão, mas ele volta para casa com as marcas. Talvez com as marcas no seu corpo. A falta de algum membro, uma sequela de uma bala, um corte de uma outra coisa qualquer, marcas na sua alma, na sua lembrança. As lutas deixam marcas. Imagine um atleta de alta performance. Ele consegue ganhar grandes medalhas, ele disputa, ele vai, ele consegue, mas dali um tempo ele começa a sentir o quê? Lesões, dói aqui, dói ali, não é verdade? As batalhas, as medalhas que ele carrega vão trazer peso de lembranças, de batalhas, de dores sofridas. A nossa vida, ela é composta de batalhas. A nossa vida, ela é composta, faz parte da nossa existência, as lutas. Mas há marcas que marcam vitórias. No Evangelho de João, no capítulo 20, dos versículos 19 ao versículo 23, Jesus se apresenta aos seus discípulos. Jesus se apresenta num quarto fechado, num quarto de medo, porque os discípulos estavam com medo de que os judeus os pegassem e os matassem, então eles trancaram as portas, eles se trancaram e com medo, e Jesus se apresenta a eles. Vamos ver como é que João nos relata esse momento tão importante na vida de Cristo e dos apóstolos. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e mostrou-lhe o lado. Os discípulos alegraram-se vendo o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isto soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, esses serão perdoados, e se não os perdoarem, não os serão perdoados. Jesus se apresenta naquele grupo que seria a sua igreja, que estava iniciando. Jesus se apresenta e Jesus mostra o que a eles? Jesus mostra as suas mãos. Jesus mostra o seu lado. Após a crucificação, após a ressurreição, Jesus se apresenta aos seus discípulos e mostra a eles as marcas da vitória que ele conquistou. As suas mãos, e assim como seus pés, haviam sido perfurados pelos pregos que o prenderam na cruz. O seu lado havia sido furado pela lança do soldado romano. Pelo seu lado haviam saído sangue e água, pois ele já estava morto a esse momento. E por maldade, pura maldade, ainda o perfuraram. Essas marcas que Jesus mostrou aos seus discípulos foram marcas impostas pelos seus inimigos, por uma terrível batalha, por uma terrível guerra, uma terrível luta que Jesus enfrentou. Estes haviam tentado matar o Filho de Deus. Faziam eles a vontade do diabo. Naquele momento, suas mãos, seus pés, seus corpos estavam a serviço do inimigo de nossas almas.
E Jesus estava ali se oferecendo voluntariamente. E agora ele se apresenta aos seus discípulos, não mais como morto, não mais dentro de um sepulcro, ele se apresenta vivo, ele se apresenta como um vitorioso, que enfrentou a batalha e trouxe a vitória para o seu reino. As marcas que Jesus carregava e carrega em seu corpo registram o preço alto que ele pagou para nos resgatar do reino das trevas. Jesus apresentou as suas mãos e, além disso, naquele ato que ele estava fazendo é compartilhando a sua vitória. Jesus se apresenta aos seus discípulos e ele compartilha aquela vitória alcançada na cruz com os seus discípulos. Ele entra naquele ambiente vivo, porque ele venceu a morte, aquela que tentaram lhe impor, e que ele voluntariamente cedeu a sua vida, porque seria impossível que qualquer homem tirasse a vida da vida, porque Jesus é a vida, se ele não tivesse voluntariamente entregue a sua vida. Não mais morto, ele se apresenta como vivo. Além de se apresentar como vivo e trazendo vida aos seus discípulos, ele lhes dá a paz. Ele havia feito a restauração da união entre o homem e Deus. A inimizade havia sido vencida. E ele, então, como um vitorioso, dá a paz. E ele sopra sobre eles e ele lhes dá o Espírito Santo. Soprou sobre eles o Espírito e disse: recebam o Espírito Santo. Ali Jesus estava compartilhando com os seus discípulos a vitória que ele havia conquistado. Vitória conquistada a alto preço. Vocês vejam que, após dizer aos seus discípulos: paz sejam convosco, ele lhes apresenta as marcas da batalha, as marcas da vitória que ele havia alcançado e estava compartilhando com os seus discípulos. Essa vitória que Jesus alcançou na cruz teve alguns parâmetros. Jesus teve alguns comportamentos, algumas atitudes divinas que o levou à vitória. Eu não vou nem perguntar se nós queremos ter vitórias na vida. Seria uma perda de tempo. Tenho certeza que todos nós que estamos aqui em casa e que um dia ouvirão essa mensagem de alguma forma, tenho certeza que desejam ter vitórias. E o que eu quero anotar hoje são os passos para se alcançar a vitória. Vamos ver esses passos nas atitudes de Jesus. Antes, porém, cabe um registro. Nós vivemos em um mundo em guerra. Nós não estamos nos céus. Nós vivemos no mundo em guerra. Pedro escreve o seguinte: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se na medida que participam dos sofrimentos de Cristo, porque também, quando a sua glória for revelada, vocês exultarão com grande alegria. Eu lhes disse essas coisas, disse Jesus,
para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições. Nós não estamos nos céus, nós estamos no mundo de guerra. Nós estamos vivendo uma guerra constante. E o que Pedro nos diz é: não se surpreendam quando os efeitos dessa guerra lhes alcançarem. Neste mundo, sempre teremos batalhas, e elas vão deixar marcas em nossos corpos, mentes e corações. É impossível viver essa vida sem ter marcas. Essas marcas deverão representar em nossas vidas vitórias. Porque existem marcas da derrota. Quando o pecado vence, quando o desvio vence, quando a família perde, há marcas de derrota, que podem se transformar em marcas da vitória a partir do perdão de Cristo, mas são marcas de derrota. Mas nas nossas vidas devem ser marcadas com marcas da vitória. Por isso, a primeira coisa é nos atentarmos: nós estamos vivendo num mundo de guerra. Não se iluda, porque se você acreditar que você está no céu, o que vai acontecer? Imagina um pugilista, um lutador de boxe, está lá. Eu não sei se eles fazem bem assim, mas eles levantam a guarda. Não é bem assim que eles fazem. Mas se ele descansa, ele baixa a guarda, acontece o quê? O golpe entra e ele, bum, cai. Por dizer que nós vivemos num mundo de guerra, eu estou dizendo que devemos manter sempre a guarda alta. Devemos manter sempre as nossas antenas ligadas. Porque o pecado, conforme a palavra nos diz, o diabo, como a palavra nos diz, ronda, buscando quem possa tragar. Se você descansa, te engole. E aí vem marcas que nós não desejamos. O cristão deve enfrentar no mundo, batalhas terríveis contra a sua própria natureza, contra tudo aquilo que está ao seu redor. O nosso desafio é termos as marcas da vitória, assim como Cristo as teve. O apóstolo Paulo nos diz que ele completava no seu corpo as dores de Cristo, uma vez que fazia parte da sua igreja. Em primeiro lugar, não baixe a guarda. Não pense que você está vivendo num mundo onde você está imune ao que está acontecendo ao seu redor. Não está. Nós estamos numa guerra. Um soldado não baixa a guarda na guerra. Não baixe a guarda. Não abra mão da oração. Não abra mão da leitura bíblica. Não abra mão dos joelhos nos chãos. Não abra mão da humilhação perante o Senhor. Abra mão de você mesmo, mas não, nunca, da busca incessante ao Senhor. As marcas da vitória são para aqueles que buscam a vontade de Deus. Jesus se apresentou aos discípulos, mostrou a eles as marcas da vitória que ele alcançou. Vocês têm ideia do que aconteceria conosco se Jesus não tivesse ido à cruz? Você tem ideia? O mundo inteiro condenado. Jesus na cruz, ele conquistou uma vitória para toda a humanidade, para todos aqueles que creem. Qualquer homem que crer tem a vitória de Cristo em suas vidas. Mas para isso, ele teve que enfrentar a batalha. O cristão que acha que não tem que lutar para ter vitória, ele já é um derrotado, só que não sabe disso.
Aquele que pensa que não tem que lutar, já é um derrotado, só que não tem consciência da sua derrota. Nós temos batalhas diárias para serem vencidas. Jesus estava indo para Jerusalém. Jerusalém era o local do seu sacrifício. Era lá que ele deveria morrer. E ele faz uma oração em Lucas 22, 42. Ele diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. As marcas que Jesus carregou em seu corpo para os céus representam a vitória da vontade de Deus sobre a ação do maligno, sobre a morte. As marcas em seu corpo eram marcas da vitória alcançada numa batalha terrível. E Jesus foi o vitorioso, porque ele optou conscientemente e deliberadamente por fazer a vontade de Deus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas antes seja feita a tua vontade. Aquele que quer ser vitorioso, aquele que deseja a vitória nessa vida, tem que entender que a vontade de Deus deve ser buscada em primeiro lugar. A primeira característica clara daqueles que são em Deus vitoriosos é que a vontade de Deus é feita em suas vidas, e eles buscam e renunciam à sua própria vontade para viverem a vontade de Deus. Foi isso que Jesus fez. Pai, se queres, olha, é muito duro o que vai acontecer comigo, Pai, é muito difícil, aquela cruz, não vão ser chicoteadas, não vão ser chicotes, não serão simplesmente agressões, vai ser a separação, a nossa separação vai ser um algo terrível. Se queres, Pai, se pode, afasta de mim, mas seja feita a tua vontade. Você quer ser vitorioso em sua vida? Opte sempre pela vontade de Deus. Escolha sempre a vontade de Deus. É claro que Jesus, quando disse, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, é claro que ele estava ali sentindo como homem toda a dificuldade daquele momento, toda a dificuldade daquele plano de redenção da humanidade. No momento mais cruel que antecedia a sua morte, e Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus não foi surpreendido em Jerusalém com pessoas querendo matá-lo. Não, ele sabia que em Jerusalém ele seria oferecido, e mesmo sabendo que em Jerusalém ele seria oferecido, ele falou, Pai, seja feita a tua vontade. Você está entendendo? Ninguém é vitorioso se buscar a sua própria vontade. Para sermos vitoriosos, precisamos fazer e ceder à vontade de Deus, buscá-la em primeiro lugar em nossas vidas. Você está disposto a dizer, Senhor, seja feita a tua vontade? Jesus optou conscientemente pela vontade do Pai em detrimento da sua própria vontade. Era um desejo legítimo evitar aqueles sofrimentos terríveis, especialmente a ruptura da comunhão eterna entre o Pai e o Filho, como ocorreu na cruz, mas Jesus optou por fazer a vontade do Pai e continuou a andar em direção a Jerusalém para se oferecer em sacrifício conforme a vontade do Pai, conforme o plano eterno do Pai de resgatar toda a humanidade. Hoje Jesus se assenta como soberano, hoje ele se assenta como o Senhor de tudo, e todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, porque ele optou por fazer a vontade do Pai.
Precisamos estar dispostos a nos entregar à vontade de Deus diante dos terríveis momentos vivenciados em nossas vidas. E vou lhes dizer uma coisa muito óbvia: isto não é fácil. Jesus não se entregou assim: Senhor, Pai, eu me entrego para fazer a sua vontade, vou para a praia. Pai, eu me entrego para fazer a sua vontade, vou passear na mata. Eu gosto de passear na mata. Não! Pai, eu me entrego à sua vontade para ser sacrificado, porque eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Naquele momento, Jesus optou pela vontade do Pai, por mais dura que fosse enfrentá-la, porque ele sabia que alcançaria a vitória ao cumpri-la. Veja se você entende isso bem. Jesus se entregou sabendo que esse era o caminho da vitória. Ele sabia que esse era o caminho da vitória. Ele sabia que entregar-se à vontade do Pai significava ser vitorioso, significava entrar no meio daqueles discípulos com medo, para que nunca mais tivessem medo, para que transformassem homens medrosos em homens corajosos. Jesus sabia que a vitória estava em suas mãos, diante do cumprimento da vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não tem nada a ver com resignação. Tem nada a ver com resignação. Eu vou me resignar com que é uma mente que existe, né? Eu vou me resignar aqui em ficar nessa situação aqui, porque é a vontade de Deus. Não, isso não é isso, não. Resignação não tem nada a ver com cumprir a vontade de Deus. Jesus aqui estava claro e obviamente e deliberadamente dizendo: Pai, eu vou cumprir a sua vontade, por mais dura que ela seja, porque ela vai me conduzir à vitória. É nela que nós alcançaremos o resgate desta humanidade que o Senhor ama. Ele veio dos céus para isso. Isso é fazer a vontade de Deus. As marcas que Cristo trazia nas suas mãos eram marcas da vitória, por ter feito a vontade de Deus. Num mundo que odeia a Deus, porque Jesus disse muito claramente isso, o mundo jaz no maligno e odeia ele, e odeia o Pai. Invocam como se fosse uma palavrinha de 3 letras, Pai ou Deus, mas no coração não se curvam. Num mundo como esse, fazer a vontade de Deus é se expor. Sabe qual é a melhor solução para todo cristão? Qual é o melhor lugar para todo cristão? É o céu. Óbvio. E nós não estamos lá por causa de quê? Porque o Senhor Deus quer que nós estejamos nesse mundo para aqui fazer a sua vontade. Jesus entrou neste reino, esse ambiente dominado pelo maligno, que jaz no maligno, para trazer o reino de Deus até nós. E nós damos continuidade na obra do reino de Deus, fazendo a vontade dele. Quer ser vitorioso nas suas batalhas pessoais? Em primeiro lugar, reconheça que é uma batalha. Não se iluda. Nós não estamos no céu, isso daqui não é o paraíso, isso aqui é um lugar de guerra. E nós estamos aqui porque Deus deseja que nós estejamos aqui para fazer a sua vontade. E ao estarmos no campo de guerra, o que pode acontecer com alguém que está no campo de guerra? Tomar tiro, quebrar perna, morrer. São as consequências naturais de um campo de guerra. Quer ser vitorioso nesse meio? Em primeiro lugar, se dê conta de que a gente está vivendo uma guerra. Em segundo lugar, se dê conta de que a vontade de Deus deve prevalecer sobre a sua vontade. Jesus se apresentou como um vitorioso aos seus discípulos e assegurou vitória para toda a humanidade
porque ele optou deliberadamente por fazer a vontade de Deus. Eu não sei, eu literalmente não sei qual é o seu desafio de vida pessoal. Eu não sei qual é a sua luta pessoal. Eu não sei qual é a dificuldade que você enfrenta, mas eu sei de uma coisa: a vontade de Deus lhe trará vitória, assim como trouxe a Jesus. Um vitorioso é aquele que faz a vontade do Pai. No meio da cruz, no meio do seu sacrifício, Jesus disse o seguinte, Lucas 23, 44 e 46. Já era quase meio-dia e as trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário se rasgou ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Que momento terrível! Que momento terrível! Jesus foi entregue na mão daqueles que ele criou. Jesus foi entregue na mão daqueles que amou. Pendurado na cruz. Ele confiou em Deus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. As marcas da vitória são para aqueles que confiam e descansam nos cuidados de Deus. Aquele momento era um momento tenebroso. Era o momento onde os inimigos estavam se achando vitoriosos. Aonde os escarnecedores disseram: você que é filho, peça a Deus que te tire daí. Salvou a tantos, salve-se a si mesmo. Naquele momento terrível, Jesus confiou e descansou nos cuidados do Pai. Vitorioso é aquele que confia nas providências de Deus. Meu jovem, minha jovem, adulto, ancião, terceira idade, quarta idade, que idade for, não importa. Quer ser vitorioso? Confie. Em meio à crise, em meio à dificuldade, em meio à luta, em meio à dor, em meio à falta de perspectiva. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Confie em Deus. As marcas da vitória vêm quando enfrentamos as lutas deste mundo, confiando e descansando nos cuidados de Deus. No momento mais terrível, Jesus descansou e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. No momento mais difícil, que o sangue jorrava e faltava ar, Jesus confiou e descansou. Nós precisamos também aprender a confiar e descansar nos cuidados do Pai, assim como Jesus fez. Durante as piores agressões enfrentadas pelo ódio injustificável daqueles pelos quais ele veio ao mundo, Jesus perdoou e amou. Em nenhum momento lançou mão de usar as armas da derrota, que seria o ódio, o revanchismo, a indignação e outras atitudes destrutivas. Jesus foi vitorioso porque confiou no Pai. Temos vivido, queridos, um momento de muitas aflições. Estas são marcas do mundo no qual estamos para fazer a vontade de Deus. Vou reler. Temos vivido um tempo de muitas aflições. Estas são marcas do mundo no qual estamos vivendo para fazer a vontade de Deus aqui. Nós também carregamos
as marcas das aflições. Estas se transformarão em marcas da vitória ao exercitarmos o descanso e a confiança em Deus. A vitória é daqueles que confiam e descansam nos cuidados do Pai. Você consegue, no meio da dor, no meio do não saber o que fazer, no meio da completa falta de perspectiva, no meio da maior agressão, descansar e confiar em Deus? Esse é um vitorioso. Nós devemos também fazer como Jesus. Nos momentos mais difíceis pelos quais passamos, devemos dizer: Pai, nas tuas mãos entrego a minha vida, a vida da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, dos meus pais. Nas tuas mãos entrego toda a minha vida. Necessidade de sustento, doenças, presente, futuro, está tudo, ó Senhor, nas tuas mãos. Eu descanso. É fácil fazer isso, né? Acha que é fácil? Não. É difícil. É difícil fazer. Sabe por quê? Porque nós nos enganamos. Porque nós nos iludimos, achando que podemos. Quanto mais cedo descobrirmos que não podemos fazer absolutamente nada, quanto mais cedo descobrimos o que Jesus falou: sem mim, nada podeis fazer. Jesus falou assim: sem mim vocês não podem fazer as coisas difíceis. Foi isso que ele falou? Não. Sem mim vocês não podem fazer algumas coisas. Não. Sem mim, nada podeis fazer. Nós precisamos descobrir o poder dessa palavra de Cristo, porque ela nos traz um descanso. Olha só, se sem o Senhor eu não posso fazer nada, o que eu tenho que fazer? Descansar em Deus. Foi isso que Jesus fez. Mas é isso que nós temos feito em meio às crises e às dores e às aflições da vida? Façamos isso. Sabe por quê? Jesus fez. E qual foi o resultado? Ele foi vitorioso. Quer ser vitorioso nas batalhas da sua vida? Pai, nas tuas mãos eu entrego isto. Nas tuas mãos, Senhor. Ore no seu coração agora. Senhor, nas tuas mãos eu entrego esse algo precioso que eu tanto desejo, tanto necessito, mas está nas tuas mãos, Senhor, não nas minhas. Senhor, nas tuas mãos eu entrego a minha vida, a minha saúde, a minha família, o meu trabalho, o meu estudo, os meus dilemas, as minhas dores. Entregue ao Senhor. Quando você entregar, você vai experimentar a vitória que o Senhor te dá. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, já não sei mais o que escolher, estou pressionado de todos os lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para que o seu progresso e alegria na fé, a fim de que a minha presença e outra vez a exultação de vocês em Cristo se transborde por minha causa. Teremos desafios em Cristo, como o apóstolo Paulo diz aqui, o viver na carne, mas traremos as marcas da vitória ao descansarmos em Cristo. Marcas da vitória, de enfrentamento do mal. Nós também precisamos enfrentar o mal e o pecado com a mesma determinação que Jesus. Ele venceu e nele nós somos mais do que vencedores. Marcas da vitória vêm quando confiamos e nos entregamos, descansamos nos cuidados de Deus
nos cuidados do seu Filho Jesus e na orientação do Espírito Santo. As aflições deste mundo tentam, de todas as formas, retirar de nossas experiências a confiança nos cuidados de Deus e buscam implantar em nossas almas aflições do tempo presente. Não cedam. Não é fácil. Produz marcas. Mas quando nós descansamos, se tornam marcas da vitória. Testemunhar, viver a fé num mundo que virou as costas para Deus, não é fácil. Produz marcas. Mas quando nós descansamos nos cuidados de Deus, essas marcas são marcas da vitória, como foram em Cristo. Tem um texto em Atos que registra o seguinte, Atos 13, 30 a 35. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, falando a respeito de Cristo. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são as suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: meu filho, tu és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dos mortos, para que nunca mais tornara a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei, pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tinha uma promessa a respeito de Jesus. Ele seria oferecido, o Cordeiro de Deus seria oferecido, mas ele não veria a corrupção. O seu corpo seria resgatado, ele seria ressuscitado. Era promessa. Deus havia prometido que o corpo do Senhor Jesus seria ressuscitado. Estava escrito que o seu corpo não sofreria decomposição. Estava escrito que ele ressuscitaria ao terceiro dia, assim como aconteceu com o profeta Jonas. Estava prometido que ele ressuscitaria, e aconteceu o quê? No terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus foi vitorioso, porque ele confiou na promessa do Pai. Ele se entregou, sabendo que o Pai o ressuscitaria, sabendo que venceria a morte. Jesus, como homem e como Deus, se entregou ao Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, nas tuas mãos estou aqui para ser sacrificado, e foi sepultado, mas tinha uma promessa de que ele ressuscitaria. Vitorioso é todo aquele que confia nas promessas de Deus. Quer ser vitorioso na sua vida? Confie nas promessas de Deus, mas não tem lógica. Quem disse que você tem lógica? Quem disse que a lógica humana tem prevalência? Quem disse que tem lógica uma virgem engravidar? A nossa lógica ela é tão pequena,
ela é tão simplória, ela é tão defectiva. Confie. Tinha uma promessa, Jesus tinha uma promessa: o seu corpo não sofrerá decomposição, você vai ressuscitar. E Jesus ressuscitou. Vitorioso é todo aquele que confia nas promessas de Deus, assim como Jesus confiou. Jesus pôde entrar naquele recinto de medo e mostrar a eles a vitória que ele conquistou, porque ele confiou nas promessas do Pai. A Bíblia de ponta a ponta tem promessa. A Bíblia de ponta a ponta tem promessa. Promessa de vida eterna, promessa em 1 João 2,25, promessa de atender os nossos pedidos, Mateus 7,11, promessa de cura de enfermidades, Tiago 5,16, promessa de encontrar a Deus, Jeremias 29,13, promessa de cuidar do nosso futuro, Mateus 6, 31 e 32, promessa de sinais da manifestação de Deus em nossas vidas, Marcos 16, 17, 18, promessa de estarmos face a face com o Senhor, Coríntios 13, 12, temos promessas do Senhor de todas as espécies. Não tem um pedacinho da nossa vida sobre a qual não se derramem as promessas do Senhor. Quer ser vitorioso? Confie nas promessas do Senhor, assim como Jesus confiou. Jesus tinha uma promessa, que o corpo dele seria ressuscitado, e que ele seria a nossa garantia de ressurreição. Jesus confiou. Quem confia fica desesperado. Eu confio em Deus. Começa a arrancar os cabelos. Faz isso? Não. Quem confia em Deus descansa. Jesus descansou na cruz e entregou o seu espírito porque ele estava plenamente convicto e seguro e confiante nas promessas do Senhor. Lá em Salmos já tinha sido dito isso. Olha, o seu corpo não vai ficar aqui, o seu corpo vai ressuscitar. As promessas do Senhor são enormes. Eu estava vendo um documentário sobre aquele... estão criando um telescópio novo, né? O que tem é o Hubble, né? Que já tem uns 30 e poucos anos, já conseguiram ver uma boa parte do universo. Agora querem botar um telescópio mais possante para ver mais longe ainda. Sabe o Deus que fez tudo isso? Ele tem uma infinidade de promessas na sua palavra para nós. Nós podemos confiar ou não. Quem confia é o quê? Vitorioso. Vamos dizer isso? Quem confia é vitorioso. Quem confia nas promessas do Senhor é vitorioso. Você pode viver uma vida de derrota, marcado pela derrota ou marcado pela vitória. Sem lutas. Vitorioso tem luta? Senão, não seria vitorioso, né? Lembra-se lá que eu falei no começo? Nós vivemos no mundo de guerras. Vivemos no mundo que odeia o nosso Senhor. E então vai nos odiar. Mas Jesus colocou, mas vão ter aqueles que também vão te ouvir e vão te amar, os filhos de Deus. Jesus entrou nos céus com as marcas da vitória. Como lá nós chegaremos? Que o Senhor nos assegure, que o Senhor nos tenha misericórdia, para que cheguemos lá com as marcas da vitória. Algumas recomendações finais. As aflições
fazem parte da vida. Venças pela fé que Deus te deu. As aflições fazem parte da vida. Venças pela fé que Deus te deu. Deus colocou no teu coração uma fé que nenhuma pessoa consegue entender, que ela veio do alto, é fé que veio de Deus. Lute e vença por essa fé. Não tenha medo. Medo é sinônimo de quê? De fé ou de falta de fé? Falta de fé. Não tenha medo. Confie. Descanse. Olhe para as promessas de Deus nos momentos de aflições e receba dele a paz para continuar lutando até alcançar a vitória completa. Olhe para as promessas de Deus. Em todos os momentos, mas também nos momentos de aflições. E receba dele paz que te permita continuar lutando até alcançar a plena vitória. Por fim, se encha do Espírito Santo. Quando Jesus entrou como vitorioso naquele quarto de medo, disse, soprou sobre eles o Espírito, é porque ele sabia que nós precisamos do seu Espírito. E no dia de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo, nós fomos, a humanidade, a universalidade dos que creem, receberam o Espírito Santo. Todos aqueles que creem em Cristo, recebem o Espírito Santo, se encha do Espírito Santo, que ele te fortalece em meio às batalhas. Vitória é para todo aquele que sabe que está na luta. Vitória é para todo aquele que confia nos cuidados do Pai. Vitória é para todo aquele que descansa nas promessas do Pai. Vença os seus desafios, crendo, exercite a fé, evite o medo, confie no Senhor. A vitória nos é dada. Neles nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Que assim seja. No nome de Jesus. Amém.